Sem contar que é um outro tapa na cara nessa história toda, que é esse vídeo agora que saiu das meninas andando com o Jack. Isso, assim, derruba muitas coisas, inclusive o fato de que ele não veio realmente com elas como aquele Joey havia dito anteriormente. Então, realmente, pela proximidade ali, ele estava andando com as meninas e é impossível dizer, não, ele estava atrás, mas elas não perceberam. Qual é? Então, assim, agora que eu fiquei mais confuso ainda, porque elas largaram mesmo ele para trás, sabe? Será que... Ou então elas estavam tão, de repente, alcoolizadas que não perceberam o que fizeram. Eu não sei mais nem o que dizer. Em relação a isso, eu fiquei assim bem desapontado, porque como eu disse anteriormente, eu não via o Jack como um culpado com certeza, mas estava um pouco reconfortante ele de fato ser um suspeito, do que pra mim era uma possibilidade, depois que eu vi aquelas imagens, porque você tem alguém, sabe? É como se houvesse uma esperança, sempre, porque a princípio o comportamento dele era estranho e não havia um contexto muito, sei lá, como é que eu vou explicar aqui? Um contexto muito visualizável. Só que agora com essa gravação, sabendo o que nós sabemos, baseado no testemunho do Joey, as coisas deixam de ser misteriosas, não completamente, porque ainda há algumas coisas que precisam ser esclarecidas, devidamente explicadas, mas não são tão sem sentido. E é aí que novamente parece que batemos com a cara na parede. A realidade é que depois de todas essas semanas eu sinto que o público, não posso dizer pela polícia, não posso falar por eles, porque novamente nós não sabemos o que eles têm ou o que não têm, mas eu penso que o público não saiu do lugar, porque se as suspeitas estavam todas erradas, basicamente significa que o público sabe agora é o mesmo do que sabiam com certeza no dia em que tudo aconteceu. Muitas pessoas perguntaram aqui nos comentários sobre o que eu achava do pai daquele sendo extremamente ativo, conversando, dando entrevista, reforçando o seu descontentamento com a investigação. E é o seguinte, eu vou dizer assim, eu não vou criticar o Steve Gonçalves, porque ele é um pai, não tem como olhar agora e dizer que esse homem tem que ficar de boca fechada, porque ninguém sabe o que ele está passando, a menos, é claro, quem já perdeu um filho aqui. E, basicamente, quando você perde um filho, a sua realidade muda, a sua perspectiva muda, e a minha mãe já passou por algo assim, porque eu tenho um tio que era muito próximo da minha mãe quando eles eram jovens, que ele perdeu a vida. E o meu avô ficou muito desolado. Então a minha mãe lembra constantemente de como meu avô ficou, de como as coisas mudaram por um período em decorrência da tragédia que aconteceu. Então, seus pensamentos, os seus sentimentos, eles mudam muito e as pessoas tendem a ter reações diferentes, como nós estamos vendo aqui, que alguns familiares dos garotos estão muito calados, mas o Steve não está. Por quê? Porque eu assumo que ele simplesmente não quer que esse caso acabe no fundo da pilha de arquivos. Ele não quer que essa filha seja esquecida, o que às vezes acontece, e isso não é culpa de ninguém, são muitos crimes que acontecem todos os dias, e muitas vezes simplesmente não há resposta, não há esclarecimento, não há entendimento, porque as perguntas, elas se frustram em meio a uma ausência total de coordenação dos fatos. Considerando a brutalidade e aparentemente a esperteza do criminoso, isso tudo amplia a angústia do que o pai está sentindo, do que a mãe está sentindo. Então eu não vou criticá-lo, eu realmente não tenho como dizer para ele, olha pai, pare de fazer isso que você está fazendo, porque eu acho que ele está no direito dele. Ele está tentando reivindicar a justiça e ele está desesperadamente tentando encontrar o culpado. Esses pais não vão ter paz enquanto isso não for resolvido. Inclusive, em uma das entrevistas, ele diz que não está conseguindo dormir, que ele deita na cama e o sono não vem, porque ele pensa naquele. Isso causa essa paralisação, essa letargia, porque a vida do casal, da família, da irmã,
está agora linkada ao dia 13 de novembro. O tempo parou para eles, a vida vai continuar para as pessoas, a vida continua para mim, continua para você. É óbvio que nós estamos muito envolvidos nessa história, eu sei que tem muita gente que levanta de manhã, e eu vi muitos comentários disso, que pessoas acordam de manhã e a primeira coisa que elas fazem é pegar o celular e ver se houve alguma atualização no caso de Idaho. Eu tenho passado assim, madrugadas lendo, vasculhando todo tipo de material que eu puder encontrar, rondando comentários, indo atrás de imagens, de fotos, para ler, para entender. Essas investigações, elas mexem muito, elas levam muito tempo, e isso porque eu sou um espectador que está em um outro país, não estou nos Estados Unidos, não estou naquele estado, não estou naquela cidade, não sou próximo da família. Então, se a minha vida toda já é alterada por conta disso, imagina a vida desses pais que foram diretamente atingidos. E daqui a pouco, Deus me livre, mas se esse caso não avançar de alguma maneira, nós não vamos nos lembrar todos os dias desse incidente. Vamos refletir ainda. Às vezes vamos nos perguntar o que aconteceu, como há muitos casos aqui no canal, que uma vez ou outra eu penso, eu lembro, eu lamento também, mas não vamos pensar todos os dias. Vamos pensar muito ainda, mas não todos os dias. Mas esses pais vão pensar todos os dias, o caso sendo resolvido ou não. Porém, se o caso não for resolvido, eles não apenas vão pensar, lembrar, mas como também vão sentir uma dupla frustração em meio a uma angústia de incertezas. Há muito estresse envolvido aqui, muitos fatores biológicos, químicos, há muitas mudanças, e mudanças que não são tão positivas assim, como ocorrência, como consequência, como uma escala que começou no mês passado e está se alastrando. Cada dia que passa, as coisas ficam apenas piores. Não tem como culpar o Steve, não tem como culpar ninguém. Porque esses pais estão em uma posição que não queriam estar e que não pediram para estar. A Olivia, a irmã da Kaylee, foi a pessoa que encontrou o vídeo do food truck. Parece que alguém enviou a ela, então ela soube desse vídeo antes da polícia. E ela também, ao que parece, ajudou a descobrir informações sobre o motorista que deu carona para as garotas aquela noite. Então, a família está tentando fazer as coisas por conta própria. A irmã está trabalhando também dia e noite, até onde eu sei, as informações que chegaram até mim está. E olha só, o advogado do Steve Gonçalves, ele deu uma entrevista e ele disse que acha que quem vai resolver o crime vai ser a comunidade, não a polícia. E enquanto isso, nós temos ali o chefe da polícia, o Roger, que está literalmente agindo como um coach, não está levantando bandeira branca, e eu também não posso dizer que a atitude dele é errada. Ele não está compartilhando muito, talvez porque não pode, e não está também provocando desesperança. Galera, acabou, não temos mais pistas. Eu acho que ele realmente, como líder dessa investigação, como rosto que representa possível avanço, resolução desse caso, ele tem que realmente manter essa postura de levar as esperanças, de falar, olha gente, as coisas não acabaram, não vamos desistir, vamos prosseguir, continuem acreditando. Eu acho que esse é o papel dele, tem que ser pra cima mesmo. Então, nesse ponto, é difícil condenar. Eu sei que muita gente está muito, muito decepcionada com a polícia. E, obviamente, eu já mencionei para vocês aqui as falhas, os erros, mas eu creio que eles estão fazendo o melhor que podem. Eu não acho que o chefe Roger Lane está desinteressado, está simplesmente pisando em cima dos fatos. Eu acho que eles estão tentando resolver o caso da maneira deles, do jeito deles. Não são os melhores, como eu já disse isso antes, mas estão fazendo o que podem. E eu acredito também que muitas vezes nem tudo depende da polícia. Existem pessoas que cometem crimes e não são descobertas. Eu espero que esse não seja o caso aqui, mas tem pessoas que fazem coisas muito bem calculadas. E eu procurei fazer uma reflexão baseado em casos que eu já fiz aqui no canal, de pessoas que cometeram crimes e só foram pegas não porque elas deixaram alguma evidência para trás, mas porque elas contaram para alguém e esse alguém divulgou isso para a polícia. E aí a polícia prendeu o indivíduo. Então, será que o criminoso vai escorregar, vai abrir a boca? Porque eles gostam de se gabar.
às vezes, as pessoas não deixam DNA, não deixam digitais, não deixam testemunhas. Isso acontece e não seria a primeira vez em um caso como esse. Mas, no geral, eu acho que a sensação de todos vocês, dos que estão comigo aqui acompanhando esse caso, é que acompanhar as últimas semanas das investigações tem sido como sentar na frente de uma máquina de lavar e assistir a secadora dar a volta e volta. Se você gostou desse vídeo, inscreva-se no canal, ativa o sininho, compartilha, dá o seu like, passe esse vídeo adiante. Eu espero que você tenha gostado desse episódio. Nós teremos mais, temos ainda mais algumas atualizações pendentes. Lembrando que se você quiser saber mais sobre mim, adquira meu livro Perfeito Estranho. É um suspense incrível, conta a história de um rapaz chamado Jack Wilbur que se vê preso em uma terrível maldição hereditária enquanto ele precisa enfrentar um serial killer que está escondido em sua própria casa. Esse livro é escrito em formato roteiro, tem dezenas de reviravoltas e ele tem muitas coisas que vão acontecendo e que vão se manifestando, que é bastante impressionante. Eu tenho certeza que você vai gostar. Se você quiser, o livro vai autografado, com um pôster, marcadores exclusivos. A entrega acontece para qualquer lugar do Brasil, quase qualquer lugar do mundo também. Você pode me seguir no Instagram, Gustavo N Psicanalista, e eu também tenho um canal no Telegram, um grupo onde a gente faz votações, tem bastidores, informações, coisas legais que vêm à tona apenas por lá, tá bom? E eu te espero, te aguardo, não deixe de conferir as outras atuações aqui no canal. A gente se vê no próximo caso, não esqueça que aqui você sempre vai ter um amigo. Até mais, pessoal! Bella Thorne, atriz, modelo, cantora, escritora, empresária, mercenária. Ela fez milhões de dólares prometendo nudes que nunca chegaram. Como uma jovem artista pôde enganar tantas pessoas e ainda estar acima da lei? Nessa super estreia, você conhecerá a origem, a carreira, os segredos e a mudança drástica de uma história repleta de torções que vão te revirar o estômago.